Turma, bom dia. Então, hoje eu vou fazer a correção com vocês do teste que foi aplicado na semana passada, né? O teste ele foi elaborado basicamente em cima de questões retiradas do livro, tá ok? Não foram perguntas, né, a maior parte elaboradas por mim, né, não foram pegadas da internet, mas se os alunos que fizeram os trabalhos propostos, né, no livro não teriam dificuldade. Okay? Então, eu até falei para vocês utilizarem suas próprias palavras para responder. Né? E o que eu vi foi muito Ctrl+C, Ctrl+V, né? Da internet. E o professor ele tem, né, como saber que o aluno chegou, no caso, a pegar essa resposta na internet. Tá ok? Então eu peço para vocês responderem, né, até porque a gente não está ao lado de vocês, para responder do modo que vocês responderiam se fosse uma forma, um teste em sala de aula, né, sem consulta. Ok? Então isso também foi levado em conta para algumas respostas, né, algumas palavras que vocês utilizaram que, tipo assim, um linguajar muito formal, né, e um teste normalmente não é utilizado essas palavras. Mas enfim, eu não tirei ponto por isso, mas sim pela questão de muitas pessoas acabarem colocando a mesma resposta igualzinha, a mesma vírgula no lugar igual, entendeu? Então isso também foi levado em conta. Então vamos lá. A primeira questão vem perguntando para explicar a frase, né, descrita por Milton Santos, que é: o espaço geográfico resulta da atuação do homem sobre o meio natural. Okay? Então essa pergunta é para explicar a frase e não para dar exemplos. Tá, ok? Então vocês tinham que ter respondido, né, pelas técnicas desenvolvidas ao longo do tempo. Ok? Até coloquei uma figura embaixo para auxiliar vocês a, a responder, né, essa frase. E muitas pessoas acabaram colocando exemplos e não foi pedido exemplo, e sim para explicar essa frase. Então você tem que prestar atenção um pouco na pergunta, tá ok? A número 2 veio falando, né, os modos de trabalho foram alterados conforme os interesses das empresas transnacionais. Qual o modelo atual da DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho? Né? Então, a resposta correta é essa: é revolução técnico-científica informal, onde, no caso, as empresas procuram pessoas técnicas, né, que utilizam, no caso, também a ciência como uma forma de aperfeiçoar cada vez mais é, o modo de trabalhar, tá ok? Ou então talvez vocês poderiam ter falado no caso do Brasil, especificamente, né? A DIT no Brasil é um país que é grande importador e dependente de recursos financeiros dos países ricos. Ou seja, o Brasil acaba dependendo do trabalho, desenvolvimento, da tecnologia, né, de países, vamos dizer, desenvolvidos, para acabar utilizando depois, né, comprar uma máquina, algo do tipo, desenvolver a partir dessa máquina ou dessa técnica os seus produtos. Tá ok? Então a número 2 era basicamente essa. A 3 veio perguntando para vocês, né, a crescente participação de corporações transnacionais em escala planetária está acirrando a concorrência. Essas disputas exigem sofisticadas estratégias, né, de atuação e de inserção em novos mercados. Como esse tipo de participação interfere em nosso dia a dia? Então vocês tinham que, no caso, ler essa pergunta e falar, né, no caso, citar em seu dia a dia o que, né, essa fusão dessas empresas transnacionais acabam interferindo no seu dia a dia. Então ali, fusões de gigantescas corporações. Cada vez mais empresas estão se juntando, né? Por exemplo, aqui no Brasil nós temos a Ambev, que atualmente vende uma infinidade de cervejas, ou seja,
corporações se uniram, né, através de uma para vender esses produtos, né? Muitas delas acabam concorrendo com empresas de fora daqui. Isso é uma forma de unir, né, empresas grandes e acabar, no caso, tendo uma inserção muito grande no mercado. Até porque, de repente, em algumas áreas onde não era comum ter determinados tipos de bebida, você já começa a ver. Porque eles, né, acabaram juntando o, o mercado de uma forma que era regional, agora meio que global. Né? Por exemplo, antigamente, por exemplo, eu só via, não sei se vocês conhecem, um refrigerante chamado Jesus, que até é coloração rosada, né? Somente no Nordeste. Hoje em dia você já consegue ver algumas áreas, né, aqui no Rio de Janeiro vendendo esse tipo de refrigerante, né? Ou seja, não, era comum no Nordeste e agora você já consegue ver em algumas áreas, né, algumas regiões, vamos dizer assim, sem ser o Nordeste. Tá ok? Então aí, inserção em mercados restritos por leis protecionistas, desculpa, né? Ou seja, de proteção. Então acaba que muitas empresas também, é, verificando essa lei que existe em vários países, eles conseguem restringir uma parte, né? Ou seja, burlar algumas leis, né, de proteção e consegue acabar vendendo sua mercadoria naquele local. Né? Pode ser até mesmo que de repente ele tenha que pagar algum tipo de taxação sobre aquele produto. Tá ok? Então são marcas internacionais que acabam, no caso, atuando, né, conseguindo um público em outros países. Né? Então antigamente era muito, tipo assim, não era comum você ver, tipo, meninos ou meninas também utilizando marcas internacionais. Hoje em dia você pode comprar através da internet, né? E é claro que em uma quantidade, né, um certo tipo de valor, você ultrapassando, né, esse valor, você acaba pagando uma taxação. Mas isso não quer dizer que você pode ter um produto de qualquer lugar do país e do mundo, tá ok? Mas existem algumas leis que protegem, né, as empresas brasileiras, que a gente vai falar, acho que uma questão um pouco mais à frente. A número 4 vem falando: os blocos econômicos têm o interesse de acrescentar cada vez mais países. Qual o objetivo principal? Então, o objetivo principal de um bloco econômico é realizar transações comerciais, tá ok? Mas existem várias leis que determinam o poder dos blocos econômicos. Por exemplo, no Brasil, né, você tem essa livre circulação de pessoas, né, não precisa de visto, de passaporte, né, nem de uma permissão para permanecer num país que é do Mercosul. Mas se você já, no caso, quiser, por exemplo, ir para os Estados Unidos, né, por exemplo, o mexicano quiser ir para os Estados Unidos, ele vai precisar ter que ter o visto, né? Ou seja, ele vai precisar, no caso, verificar quais são os requisitos para que você possa ir para os Estados Unidos, os documentos, o que é necessário. Então, cada bloco econômico vai ter leis para aquele país, tá ok? Então, a ALCA ela precisa de visto. Por exemplo, o canadense não precisa, se eu não me engano, não precisa de permissão para ir para os Estados Unidos. Mas o mexicano precisa ter esse visto. Aí vai depender aí, né, do qual é o critério, o que é cobrado, né, para cada país, né, permanecer e ir a determinado local, né, mesmo ele sendo do mesmo bloco econômico.